Fala, parceria, salve, beleza? Tudo certo, gente? Chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio. Quero te contar sobre bastidores após o empate com o Bragantino, a questão envolvendo meia, um jogador que pode sair no meio do ano, nomes que estão sendo falados e o jovem jogador que agrada muito, mas que já tem clube na frente na tentativa de contratá-lo. Mas para você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao canal, aproveita, te inscreve, dá o like, ativa as notificações e não esquece do comentário aqui embaixo após o vídeo, beleza? Vamos começar falando sobre, rapidamente, o empate com o Bragantino em 1-1, que gerou uma cobrança muito forte do técnico Mano Menezes ao grupo de jogadores pelo que aconteceu. O Grêmio saiu na frente, 29 segundos depois, acabou cedendo o empate. Na saída de bola, o Bragantino empatou a partida. É saudada uma leve evolução do Grêmio, mas é preciso entender o que aconteceu. E agora já tem o jogo contra o Atlético Grau. Mano Menezes começou com o Natan Pescador. Há relatos, e esta informação foi trazida pelo colega Caliel Dornelles, de que Monsalve não estaria treinando bem, a ponto de ser o jogador a receber mais oportunidades. Mas aí eu me pergunto, Natan Pescador está treinando bem? E outra, Cristaldo também está treinando bem? Ou segue a linha do Monsalve? O detalhe é que para o jogo pela Sul-Americana, a tendência é que Cristaldo reapareça no time titular. O que eu considero ainda um certo equívoco, porque Monsalve tem jogado pouco e na maioria das vezes ele entra muito mais como um atacante pela esquerda, embora contra o Bragantino tenha jogado de fato como meio armador e deu uma pifada para o Bright White num lance ali que demonstra que pode sair alguma coisa. Entendo que não se dar a devida sequência ao Monsalve acaba sendo até injusto com o jogador que com certeza deve estar impactado com tudo que está acontecendo. Ora ele aparece e é sacado, no outro jogo ele já vira alternativa, depois entra numa parte menor de tempo, pode ter um ou outro lance positivo, volta ao banco de reservas e me parece que isso está mexendo demais com o jogador. Por falar em meia, um pode sair no meio do ano. O Grêmio não esconde a ideia de negociar Cristaldo. E o Charlotte FC pode ser o destino do jogador, ou seja, se transferir para o futebol norte-americano na metade do ano, o que ajudaria o Grêmio também a investir na contratação de outros jogadores que ele busca no mercado, um zagueiro, há um nome, não houve nada de proposta que o Grêmio gosta, que é o Alan Franco, mas o perfil, segundo alguns colegas, é de um jogador brasileiro ou de um atleta que seja brasileiro, mas esteja jogando fora do país. E em relação ao meio de campo, o Grêmio quer um zagueiro, um segundo volante e um meia. Um jovem jogador agrada muito o ambiente do Grêmio. Há, inclusive, uma avaliação muito positiva a respeito desse jogador, que é o Matheus Gonçalves, do Flamengo, 19 anos. Atleta que vem jogando muito pouco no Flamengo e já tem clube interessado na contratação desse jogador. Eu estava dando uma acompanhada do noticiário, o Atlético Mineiro quer contratar Matheus Gonçalves e, inclusive, fez uma oferta ao jogador. A ideia seria de adquirir 70% dos direitos do atleta. Então é considerado um jogador muito caro, um valor aí em torno de 9 milhões de euros, ficaria um pouco distante da realidade do Grêmio. Fica muito mais como um atleta elogiado no ambiente interno do Grêmio do que propriamente uma movimentação de mercado a fim de contratá-lo. E aí já se vê que o Grêmio entraria em desvantagem nesta possibilidade. Pois bem, surgiu nos últimos dias o nome do zagueiro Bruno Mendes. O que me disseram é que não tem nada, absolutamente nada, em relação a este jogador. Surgiu apenas como uma especulação e nada mais do que isso. No início da tarde, a informação que acabou gerando uma certa surpresa. O que faria o Grêmio estar procurando um goleiro? Isso veio lá de Belo Horizonte. Matheus Mendes
26 anos, jogador que está no América, pertence ao Atlético Mineiro. E a informação que vem de BH é que há sim um interesse no Grêmio. Inclusive me passaram que há uma conversa em relação a esta possibilidade. É um jogador que, se o Grêmio contratar, ele terá que parcelar junto ao Atlético Mineiro para buscar a vinda deste goleiro que está emprestado ao América Mineiro. Bom, mas aí no decorrer da tarde surgiu algo que estava apenas no campo da especulação e que agora já é algo concreto, que é o interesse do Palmeiras na contratação do Gabriel Grando. É o que justifica a informação que vem de Belo Horizonte na possibilidade do Grêmio contratar mais um goleiro, que poderia ser interessante, saída do Grando para o Palmeiras, e aí o Grêmio trazendo mais um jogador para a posição. Por que eu considero interessante? Porque o Gabriel Grando, por mais que o Thiago Volpe tenha falhado em um ou outro jogo, não tenha tido a regularidade que se espera, não tem a sua titularidade ameaçada, ainda mais depois da grande defesa que ele acabou fazendo na partida contra o Bragantino pelo placar de 1-1. Na ocasião, o Bragantino poderia até ter aberto o marcador e operou um milagre no lance o Thiago Volpe. Então, esta é outra questão que está movimentando este ambiente do Grêmio em relação a nomes que estão surgindo com perspectiva de contratação para a metade do ano. A necessidade do Grêmio acertar nos reforços para fazer com que haja uma melhora em relação ao desempenho do Grêmio nesta temporada. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo. Tamo junto e fui!